Então, Conseguiu? começando, né, oficialmente essa nossa webconferência. Alguns já me conhecem, outros, assim, nem todos eu consigo ver pela câmera, porque às vezes fica a imagem. Eu sou Narad, né, sou terapeuta e professora do Holocromos. Ila Patrícia também é terapeuta e professora do Holocromos. E assim, hoje a web está sendo conduzida por mim, outro dia será por ela, outro dia pela outra tutora, que é Jana. Né? Também Moni, inclusive Moni Oliveira, que é a criadora do sistema. Eu acredito que todos que estão hoje aqui conhecem Moni. Moni, ela pediu, vocês sabem, que participaram da web anterior, que ela está fora da cidade. Enfim, já deu as boas-vindas, mas ela já me pediu também para colocar para vocês que na próxima semana uma das webconferências vai ser realizada por ela mesma, das que estão no cronograma, porque ela quer, inclusive, poder ampliar mais os temas, aprofundar um pouco mais o conteúdo e também ter esse contato com vocês, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é se estão todos bem, assim, com relação a esse acesso na plataforma, se está todo mundo conseguindo acompanhar o conteúdo, assim, aqueles que nunca estudaram o Holocromos, se a linguagem que está todo o texto é uma linguagem que vocês têm tido facilidade para compreender. E se vocês estão conseguindo acompanhar as videoaulas, o texto, as atividades, ou estão encontrando alguma dificuldade. A primeira coisa que eu queria saber de vocês era isso. Aí eu gostaria que vocês ou abrissem um pouco o microfone de vocês para, na verdade, me dar esse feedback, ou me escrever, né, os que preferem. Todo mundo tranquilo com relação ao conteúdo, à linguagem do conteúdo, ao próprio conteúdo em si, aos recursos da plataforma. Todo mundo já conseguiu acessar e já viu o que a plataforma oferece. Eu sei que alguns de vocês fizeram um tour comigo, então tem realmente já ciência de todo esse conteúdo da plataforma. Mas eu queria saber também de vocês se está tranquilo este acesso e esse estudo. Para Tranquilo para Garigi, todos? parece que está tranquilo. Bom, então vou entender que está tudo tranquilo, né? Eu gostaria que vocês. Peraí, deixa eu só tirar aqui uma coisa de cima da tela, que aí. Ok, tudo bem até o momento. Ótimo. Eu vou falar um pouco, na verdade, do Holocromos. Ela já falou um pouco, eu vou pedir até que depois ela retome a fala, agora que a gente já está mesmo oficialmente iniciado, com a gravação iniciada para que a gente deixe disponível para os alunos que não conseguiram estar também com a gente. Mas eu queria saber, eu vou falar um pouco e depois eu quero saber, né, que dúvidas vocês trazem, porque essa webconferência, ela, na maior parte das vezes, a gente preferiu a webconferência, os chats, para a gente tirar dúvidas, porque a gente achou que dessa forma, inclusive em contato, abrindo áudio, câmera, a explicação das dúvidas se tornaria mais clara, né? A gente ia conseguir elucidar melhor os conteúdos se a gente pudesse explicar dessa forma, ao invés de ser um chat só a gente digitando e tentando responder nessa velocidade e pela possibilidade que a gente também tem de estar trocando, às vezes, a compreensão de um ou a partilha de facilita o entendimento e a compreensão de outro, né?
enfim, contribui, amplia as informações que a gente traz. Então, não apenas é uma webconferência para que seja apenas eu, Ila, Moni, Jana, trazendo a vocês algum conteúdo, mas a própria troca de conteúdo entre vocês também, de dúvidas, de partilhas entre vocês também. Né? Então, assim, o Holocromos, como vocês estudaram, é um sistema de avaliação simbólica, né, que traduz a condição do indivíduo neste aqui e agora, em vários níveis, né, perceptíveis, energéticos. Então, assim, o Holocromos ele é formado por 64 telas, que são as telas holográficas, que elas são, na verdade, fractais, que exprimem o estado de arte da natureza. Então, esses fractais, eles trazem forma, função, cor, frequência. E entra em ressonância no momento em que a gente tem contato com este holograma, com estes fractais. A gente, na verdade, os escolhe. É uma escolha da alma, é uma escolha que ocorre pelo nosso mundo subjetivo, né? É uma escolha da alma, justamente porque a gente sai dessa objetividade, deste cognitivo, e essa escolha ela é feita a partir da correlação que aquele fractal tem com o nosso mundo interno. Então, o que, que acontece? A gente traz também na nossa memória primeva, que é a nossa memória ancestral, um conteúdo já no nosso próprio, na nossa própria construção interna, desses símbolos, porque eles são símbolos. Então, essa memória ancestral, essa memória primeva, ela é ativada no momento em que você entra em contato com esses fractais que estão presentes na natureza e que, inclusive, trazem elementos também. Tem uma representação também do fogo, da terra, da água, do ar, do éter, né? Então, assim, esses fractais, individualmente, eles trazem um conteúdo e eles, na composição da leitura, que a leitura do Holocromos ela é montada a partir de um holograma de 8 telas, e essas telas, esses fractais, eles também se comunicam entre si, através de um espelhamento e da interligação entre eles. Então, o que, que ocorre? São, assim, mais de 20 milhões de combinações possíveis para esse, na verdade, esse holograma ser montado. Então, o que, que acontece? Se a gente perguntar assim, mas então esse holograma ele vai trazer o mesmo conteúdo para qualquer pessoa? Não, a tela ela traz este símbolo que tem esta forma tem função, tem essa cor traz uma sensação, tem essa frequência, que é uma frequência mesmo, e o Holocromos traz todos esses conhecimentos, inclusive da física quântica. Então, o que, que ocorre? O Holocromos foi criado por Muni, né, por Muni Oliveira, a partir de uma série de pesquisas e também a partir de um tempo longo de observação dos povos andino-amazônicos e da própria experiência dela na natureza. Então, é uma construção que vai reunir o entendimento do que são esses fractais, essas formas, assim, o que é este conteúdo, o que é esta essência daquela planta, daquela árvore, daquela raiz, daquela semente, o que ela traz, o que ela faz. E isso é um estudo também da fitoterapia, da aromaterapia, um estudo dos sons, né, dos sons presentes no universo, na natureza. Então, tudo isso está presente dentro de cada fractal desse, que é cada tela do Holocromos.
né? Então, assim, é uma escolha da alma, porque a gente escolhe, é uma coisa super importante de dizer, que a nossa escolha é uma escolha, a gente toca, na verdade, com a mão esquerda, porque quando a gente toca com a mão esquerda, a gente está ativando o hemisfério direito, que é justamente esse hemisfério que traz a subjetividade, a arte, né? Então, a gente ativa esse hemisfério direito e quando a gente ativa esse hemisfério direito, todo este conteúdo que está oculto ali pelo mundo subjetivo, ele se expressa e ele é trazido à tona. Então, o que acontece também com essa ferramenta? Foi uma ferramenta criada para acessar o nosso mundo subjetivo e onírico. É uma ferramenta, o sistema é um sistema que, na verdade, ele acolhe qualquer terapia, qualquer outra ferramenta, inclusive as que trabalham com o universo cognitivo, mas a gente entende que a realidade não é criada a partir da mente. A mente, ela racionaliza a realidade, mas a realidade é trazida também por todo este universo oculto que a gente traz, que é este mundo subjetivo. Então, o Holocromos, ele permite que este mundo subjetivo seja acessado e, a partir disso, colocado, seja percebido, né? Seja trazido à tona. Então, o terapeuta do Holocromos, o papel dele é fazer a tradução desse mundo subjetivo que está ali, colocado na sua frente no holograma, e que monta ali o mundo interno daquela pessoa. Então, ou seja, a gente torna objetivo, a gente traz uma clareza para que a pessoa veja ali o que são os pontos realmente que ela está tocando. E aí a gente pensa assim, como assim, quais são os pontos? É porque ocorre muito da gente achar que a gente está, na verdade, criando uma doença, criando uma fragilidade, que a gente está somatizando a partir de um aspecto que a gente está racionalizando. Às vezes a gente acha que é o trabalho. Olha, a gente não está bem por causa do trabalho. E de repente, quando a gente faz as escolhas das telas ali do holocromos, a decodificação, a tradução daquele holograma traz para a gente que não é bem o trabalho, mas que o conteúdo, o ponto que está dissonante naquele indivíduo ali é a relação dele com o parceiro, por exemplo, ou a parceira. E então é uma ferramenta que facilita, que faz com que a gente realmente acesse o que são os pontos dissonantes mesmo que aquela pessoa está trazendo. Não apenas os dissonantes, é claro, o holograma é um holograma que ele é um holograma completo, ele traz para a gente quais são as potencialidades que a gente tem naquele momento a partir da disposição da leitura, quais são as nossas potencialidades. Então, assim, onde a gente realmente pode ter força e dar foco, porque neste momento a nossa energia está realmente nutrida e aberta para isso. E traz esse conteúdo também dissonante de qual é o desafio do momento. E quando a gente olha para esse desafio, só por a gente ter tido a clareza de onde está o ponto, automaticamente ele já vai sendo transmutado, né? O que vai fazendo com que a gente transmute é a possibilidade de você observar com clareza o que está acontecendo. Então, à medida que a gente vai observando e a gente vai, inclusive, entrando num estado de neutralidade, de não identificação para essa observação, a gente vai permitindo que um giro aconteça. O próprio holograma, quando ele é montado, né? Então, assim, quando a leitura está ali disposta, por ela trazer essa frequência que entra em ressonância também com a frequência que a gente está trazendo desse conteúdo interno que a gente acessa, também já faz
com que alguns pontos ali já sejam mexidos, com que a energia ali já se desbloqueie e vai fazendo com que a gente possa ir ressignificando, inclusive, padrões de repetição, vai conseguindo superar os desafios que vão sendo trazidos. Então, é por isso que a gente fala que realmente o foco do Holocromos é o estudo mesmo da subjetividade, porque é neste mundo subjetivo que a gente encontra o que está realmente oculto, né? O que está na inconsciência, o que está às vezes até na resistência. Às vezes a gente tem essa experiência na clínica da gente estar diante de um atendimento e a gente está tocando em um ponto em que a pessoa, esse ponto ainda está tão oculto para a pessoa, está tão a nível inconsciente, que naquele momento a pessoa não consegue, inclusive, aceitar que isso que a gente está trazendo ressona, tem ressonância com aquilo que ela acha que é realmente o ponto do desafio dela. E a gente observa, na maioria das vezes, que essa resistência existe porque é um ponto que ainda está oculto, que ainda está no inconsciente dessa pessoa. E à medida em que ela própria vai observando o fluxo dela acontecer, os dias dela acontecerem, ela vai identificando, né, esses pontos trazidos naquele atendimento e realmente vai passando a estar mais atenta a todos esses pontos que a gente vai colocando dentro do atendimento, né? Por conta disso, porque vai observando que tem pontos ali que são mesmo da inconsciência, que ainda não se expressaram, que ainda não estão perceptíveis, mas que já estão ali manifestados na essência dela. Isso faz, inclusive, com que o Holocromos seja um sistema de saúde, porque ele antecede muitas vezes estados que a pessoa ainda não identificou. E a partir do momento em que ela observa esse estado e já se torna atenta para esse estado, aquilo já vai, na verdade, sendo transmutado e esses pontos já vão sendo trabalhados para que realmente ela posteriormente não termine manifestando esses pontos ocultos em doenças já graves. Então, assim, o terapeuta do Holocromos realmente é esse decodificador, esse tradutor do símbolo, né? Este símbolo, como eu comecei a explicar, traz este conteúdo, é um conteúdo que está também em cada um de nós, nessa nossa memória ancestral, nessa nossa memória primeva, e ele tem essa ressonância. Então, quando a gente olha para uma forma, né, para uma forma circular, para uma forma pontiaguda, para uma forma espiralada, essa forma, ela informa para a gente alguma coisa e a partir daquele momento em que ela é tocada ali, Muni costuma dizer que ela desinforma, porque essa forma sai de cena e entra todo este conteúdo que ela traz e que a gente vai estar estudando dentro deste módulo também ainda. Este módulo 1, com os fundamentos do Holocromos, ele é super importante justamente porque ele aborda todos estes conhecimentos necessários para que o aluno ele possa depois estar em contato com aquela tela e já ter uma compreensão, um entendimento ao olhar para aquela tela ele mesmo, de que aquela tela ela está trazendo um universo de informações, porque aquela tela é um fractal. E sendo um fractal, além dele ter ressonância com a nossa memória, ele contém nele ali
essas informações a partir da simbologia. As cores, elas também trazem uma sensação. E a forma, ela localiza aonde está essa sensação e esse ponto e a função, né? Ela tem uma função ali. Então, a gente vai estar estudando tudo isso nesse primeiro módulo. Então, é super importante que a gente possa aprofundar esse conhecimento do que é um fractal, do que é a forma, do que a forma nos traz a nível de conteúdos, né? Porque uma forma, quando a gente olha para uma forma, ela pode estar falando da mãe, ela pode estar falando do feminino, ela pode estar falando do masculino, ela pode estar falando da agressividade. Então, ela traz um universo de informações. As cores trazem outro universo de informações, assim como a frequência também, os sons, a frequência, os aromas, tudo isso vai entrando em contato com o nosso sistema límbico, que está dentro do nosso hemisfério direito, né? Então, assim, com esse nosso mundo subjetivo, com o mundo onírico, muitas vezes a pessoa, depois de um atendimento ou depois de fazer uso de algumas das intervenções que o Holocromos oferece, ela tem vários sonhos, e algumas vezes sonhos até que ela nem lembra, mas já acontecem várias liberações a partir daquele sonho e daquele acesso que ela teve. Então, só entrar em contato com aquele holograma, que é o nosso holograma divino, porque a escolha da nossa alma ali, a nossa alma está em frequência com a frequência daquele conteúdo, né? A nossa alma buscou ali e trouxe ali, nosso mundo subjetivo trouxe ali, fez aquela escolha também, trazendo ali conteúdos que se correlacionam, né? Que se entrelaçam a partir desta memória que a gente tem e desse acesso que a forma também traz, que o símbolo, na verdade, nos traz. Quando a gente escolhe uma forma, isso não é aleatório. Isso tem uma ressonância, tem uma correlação com esses aspectos que estão dentro do nosso mundo interno. Eu gostaria de saber se Ila quer também complementar, falar alguma coisa sobre... Eu queria só... Você está trazendo muito bem tudo, né? Então, só trazer o tema que nossa mente não é linear, né? Então, ela compreende o fractal muito fácil quando a gente vai para o criativo, porque o racional não vai compreender esse fractal, né? Mas nossa mente holográfica vai compreender e ela vai fazer as conexões dimensionalmente. E não só nessa dimensão, ela vai ter conexões, desculpem, com outras dimensões e vai trazer para a materialidade essas conexões através daqueles fractais que vamos escolhendo dos 64 fractais que a gente tem no jogo do holocromo, digamos, né? Nas 64 telas. A gente vai escolher 8. Cada tela tem um significado, mas nunca é muito difícil que você tire alguma vez, que uma pessoa tire alguma vez as 8 telas iguais na mesma posição. Pode até tirar as 8 telas parecidas ou iguais, mas as posições tem muito, eu não me lembro o número de combinações que existem. Eu acho que são mais de 23 bilhões, eu falei milhões, mas eu acho que são bilhões, porque é um número, é uma projeção bem grande mesmo, pela questão da relação entre 64 com 8 possibilidades. Então, assim, é um cálculo matemático, eu não sei lhe dizer, mas eu sei que é uma infinidade de possibilidades. E como nossa mente é holográfica, ela vai compreender essas imagens frequencialmente, né? E a outra coisa também que eu queria adicionar, é muito difícil a gente olhar para uma tela e não gostar delas. A gente vai escolher as 8 telas, sempre adorando aquilo que estamos escolhendo. E a gente adora até a nossa dificuldade naquele momento.
Porque a gente vai ter uma tela que vai indicar nossa dificuldade, uma tela que vai indicar nossa doença no corpo físico, uma tela que vai indicar nossa resistência. A gente vai escolher essas telas e essas dificuldades através do belo, entendeu? Então a gente já vai integrar essa dificuldade com outra forma de integrar, né? Pelo bem, pela beleza, a gente já integra não enfrentando, né? A gente vai pegar aquela tela e vai colocar ali numa posição X, que é a dificuldade, e vai gostar. Inclusive, quando a gente pergunta, e o que você acha dessa? Ai, eu adorei essa forma, adorei essa cor, adorei isso. E está indicando a dificuldade. Né? Então, é isso só, que nossa mente é fantástica este sistema engana a racionalidade. E é fantástico, porque só assim que a gente integra, porque se vamos pelo racional, não vamos conseguir integrar. É O isso. que ocorre com a relação da racionalidade não é que a gente não ache que todas as terapias que focam no cognitivo não tenham a sua importância. A gente sabe Sim, que claro. tem a sua importância, mas a gente sabe também que pela racionalidade a gente termina se limitando pela elaboração da mente mesmo, né? A mente tem Além de se todos. limitar, além de se limitar, a gente se engana, porque como a gente às vezes não quer olhar para esse problema, porque é muito forte, a mente vai ter os mecanismos, a mente está acostumada à mesma coisa sempre. Então, ela vai querer aquilo, mesmo sofrendo, vai querer aquilo, porque está acostumada a isso. Mas a criatividade é fluida, é flexível. A criatividade vai integrar aquela situação e vai resolver. Exatamente. Então, assim, como a mente cria esses truques, quando a gente, na verdade, acessa esse mundo subjetivo, a gente traz justamente esse oculto, isso que está, na Uhum. verdade, ali realmente apontado, né? Então, a mente, aparentemente, a gente escolhe pela cognição. Aparentemente, quando a gente escolhe, é pelo cognitivo. Mas, na realidade, quando a gente acessa esse hemisfério direito, que é justamente esse acesso que ela traz, que é pela criatividade, que é pela ressonância, né, que é essa escolha mesmo que vem como uma escolha da alma, uma escolha da frequência que a gente está ali em ressonância, a gente termina abrindo a possibilidade de mergulhar mais profundo, porque a gente sai da elaboração da mente e consegue integrar conteúdos por outras vias que realmente não apenas a racionalidade. A gente não desconsidera a importância que a racionalidade tem para a compreensão, mas existem pontos e existem limites que às vezes a gente não acessa justamente pela tendência à repetição do padrão, a se manter na zona de conforto, né? Que é aquilo que já está ali delimitado. Então, esta é uma ferramenta que traz as formas, as cores, a frequência, os sons. Então, assim, são essa natureza. Então, cada tela do Holocromos exprime realmente o estado de arte da natureza. Então, ela tem ali, vocês vão observar que ali tem um padrão, que é um padrão realmente que se repete em outras formas da natureza. Como se a gente falar, por exemplo, da forma de uma determinada planta da natureza, a gente vai observar que essa determinada planta, aquela forma e aquele padrão, ela se repete, às vezes no padrão de um animal ou no desenho da asa de um animal, de um inseto, e ele se repete às vezes a partir da forma de algum órgão que a gente tenha. Né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, os vasos sanguíneos, as raízes,
enfim, as estruturas cerebrais. Então, a gente vai começando a encontrar essas formas que se assemelham e que se repetem, justamente por serem fractais, e por isso elas trazem um conteúdo, e este conteúdo, em contato com o nosso próprio conteúdo, além de nos revelar as questões trazidas deste mundo interno, ainda são também instrumentos da nossa própria cura, né? Que é aquilo que a própria homeopatia traz, do semelhante cura semelhante. Então, quando a gente utiliza ali aquela, aquele extrato, aquela essência, aquele óleo, e ali está contido a consciência da planta, a consciência daquele fractal que vai justamente estar em contato com o nosso fractal, né, que tem ressonância com aquele conteúdo, para estar sendo trabalhado e transmutado. Então, assim, esse primeiro módulo é um módulo que vai estar estudando, justamente abordando esse conteúdo todo, onde a gente vai estar se aprofundando nisso, o que são as formas, o que são os padrões, o que são as cores, o que são esses símbolos, né? A mente holográfica, inclusive nessa próxima web que a gente vai ter, Muni, ela quem quer, na verdade, falar um pouco sobre a mente holográfica, falar um pouco mais sobre a simbologia, adentrar um pouco mais neste mundo da subjetividade, para que isso possa estar ainda mais claro para a gente, né? Trazer um pouco mais da experiência dela como criadora desse sistema. Mas a gente vai estar estudando isso, as formas, os padrões, as cores, as funções que essas formas têm, né? Os chakras. Então, assim, quando a gente monta, inclusive, esse holograma, a gente tem ali o nosso caminho das potencialidades, das dissonâncias. A gente chama, inclusive, na leitura, essa montagem do holograma como o aspecto ressonante, que é esse que traz as nossas potencialidades, então aonde está a nossa força, os aspectos dissonantes, que é onde estão os nossos desafios. A gente não olha para isso como aspecto positivo ou negativo, porque isso traria uma falta de neutralidade nessa observação daquilo que está sendo trazido. Então, a gente fala que são os conteúdos ressonantes, né, e dissonantes que a gente está trazendo, ou seja, as nossas potencialidades e os nossos desafios colocados ali, além também de estar nos revelando como estão as nossas emoções, qual é a nossa percepção, qual é a nossa sensação, onde está o nosso corpo emocional, onde está a nossa sensação, aonde estamos somatizando, como a gente se percebe dentro desse conteúdo que está sendo ali levantado. Então, tudo isso é conteúdo da leitura, é conteúdo trazido pelo Holocromos. Esses conteúdos é óbvio que se vão falar se o Holocromos ele trabalha a subjetividade, é uma escolha da alma, então é claro que a gente vai estar falando sobre os corpos sutis. E se a gente está falando sobre os corpos sutis, a gente vai também estar estudando os chakras, porque o Holocromos também vai trazer cada faixa frequencial do nosso, né, desse nosso corpo sutil. Ela fala sobre um conteúdo, e este conteúdo está diretamente ligado ao funcionamento do nosso corpo físico também, né? Então, do nosso corpo físico. Então, uma faixa frequencial, uma faixa frequencial do amarelo vai estar falando sobre o nosso chakra do plexo solar, que vai estar falando sobre esses órgãos que estão nessa nossa região também. Então, o Holocromos ele vai entrelaçando todo esse universo de conhecimentos. Por isso que eu digo, inclusive, que ele não é apenas um sistema terapêutico,
Ele é um sistema de saúde mesmo, porque ele nos coloca ali em observação de todas essas questões, na verdade, do nosso ser, né? Ele nos traz ali a compreensão do nosso mundo subjetivo, ele abre o espaço para reflexão, para a compreensão desse nosso mundo subjetivo, mas há vários níveis, né? No nível frequencial, neste nível que é o nível energético, nesse entendimento do funcionamento dos nossos chakras, da interligação do chakra e do corpo físico, da emoção e do corpo físico, do pensamento e do corpo físico, enfim, e entre eles. Então, seria isso, na verdade, essa primeira unidade é uma primeira unidade que ela fala, na verdade, sobre isso, sobre quais são esses objetivos, esses propósitos, que o Holocromos, na verdade, ele foi trazido, a primeira tela, Moni entrou em contato com essa primeira tela numa passagem dela por Machu Picchu, né? Eu falei para vocês que vocês podiam estar assistindo, inclusive, o vídeo institucional que tem na página inicial mesmo do EAD, onde a gente conta essa história de como se começou, mas é um sistema, na verdade, que vem de muita pesquisa, de muito estudo, de estudo em todas essas áreas, né, assim, que a gente trouxe, e dessas áreas e da experiência também, que não é apenas um estudo do conhecimento formal, mas é um estudo vivencial também, não apenas da prática de Munir e da observação dela desses fractais da natureza, ela ali imersa na floresta andino-amazônica, né, observando como esses fractais, como a consciência daquela forma ali, né, o que é que aquela planta ela trazia de cura. Então, tem um legado do povo andino-amazônico mesmo, um legado de outros tradutores. Então, que se a gente for realmente falar sobre essa ancestralidade, a gente vai ter várias civilizações que trouxeram vários estudos que contribuíram para isso, e a gente carrega em nossa memória primeva muitos desses conteúdos, inclusive, e outros povos também, né? O próprio xamanismo tem a forma, os xamãs ali, eles decodificam também o que aquelas plantas, o que aquelas raízes estão trazendo. Então, enfim, é um estudo, é uma pesquisa, é um conhecimento, é um sistema que foi trazido pela vivência dela e pela pesquisa dela e depois pela prática mesmo na clínica, no atendimento de milhares de pessoas para que esse sistema fosse montado e aprofundado. E como disse Ila mesmo aqui, é realmente um organismo vivo. A gente fala para que todos os terapeutas estejam aqui dentro, estejam unificados, estejamos sempre juntos, porque o Holocromos ele vai se renovando, ele vai se ampliando, né? Ele vai várias vezes trazendo esses conteúdos, inclusive, que vão se adequando à necessidade de cada agora. Não é que a gente descarta ou se desfaz das informações que a gente já trouxe, mas a gente amplia essas informações, a gente aprofunda essas informações e a gente adequa isso ao que é cada agora e a necessidade de cada momento. Então, assim, eu gostaria de saber agora de vocês o que vocês trazem de dúvidas com relação a isso que vocês estudaram nessa primeira unidade. Rose, minha querida, boa noite para você. Eu vi que você entrou, mas como a gente já estava começado, eu não quis interromper, mas muito feliz por sua presença aqui também. Tá certo, obrigada, viu? Estou feliz também aqui de estar participando. Um beijo grande para todos. Beijo, querida. A gente já tinha se apresentado, então, assim, um pouco, aí é por isso, essa é Rose, ela é do Rio também, estamos com outros cariocas aqui. Mas, enfim, então eu gostaria de saber que dúvidas vocês têm, vocês trazem, se tem alguma,
ou se nessa primeira unidade foi tranquilo para vocês, ou vocês fizeram alguma anotação. A gente até solicita ao final das videoaulas, do conteúdo, que vocês sempre anotem, registrem que dúvidas vocês trazem à medida em que vocês vão assistindo as apresentações dinâmicas, as videoaulas, ou vão fazendo a leitura, para que vocês registrem e nos tragam essas dúvidas para esses momentos, né? Com referência das unidades. Então, assim, tem alguma coisa que vocês queiram compartilhar ou alguma dúvida que vocês queiram tirar que não ficou claro para vocês? Isso é um tá tudo ok, gente? Eu preciso, às vezes, que vocês realmente me respondam um pouco, a gente tem um pouco de interação. Ah, então legal agora, né? Que vocês estão respondendo. Porque senão eu fico sem saber, né? Assim, se não está vindo porque vocês não estão conseguindo digitar, a mensagem não chegou para mim, ou se, enfim, ou se tem isso. Tem mais alguma coisa sobre a qual vocês gostariam que eu falasse um pouco mais hoje? Não, tá tudo ok também. Eu queria também saber de Rose e de Gabriel, se com relação ao acesso também, eles têm alguma dúvida assim, com relação aos recursos da plataforma, porque a gente já fez até um tour na primeira web, a gente fez 2 webs com o tour e eu não consegui, quer dizer, eu gravei, mas eu não consegui salvar o programa, os programas que eu escolhi, gravei com 2 programas até, mas não consegui salvar. E aí a gente fez um tour mostrando cada recurso. A plataforma ela traz um cronograma que fala dessas webs, tem fórum de dúvidas, fórum geral. Então, se vocês também tiverem, como a gente ainda tem um tempinho dessa web, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a onde localizar algum recurso que esteja ali oferecido pela plataforma, eu posso também tirar agora para vocês, assim, compartilhar aqui a tela com vocês, mostrar onde se localizam algumas coisas. Sobre a revisão, posso falar sobre a revisão. A revisão do conteúdo, você fala, é a atividade final da revisão? O que exatamente você, se for a atividade final da revisão, Então, eu posso falar. abrir aqui o microfone. Sim. A minha dúvida, eu já fiz até a revisão. Se está falando que tem 3 tentativas, como é que tecnicamente funciona? Eu faço um teste e aí eu mando para avaliar, e se a nota não for a nota que eu queria, eu posso fazer de novo, é isso? Na verdade, do que eu entendi pelo tutorial da avaliação, é uma avaliação que você, antes de enviar de uma vez, como você pode fazer a verificação e como você tem 2 quadradinhos ali ao final. Um em que você, na verdade, é como se você fizesse uma revisão daquilo que você selecionou após as verificações, e outra em que você realmente submete. Depois que você submete as suas respostas realmente para envio, aí eu acredito que você não Sim. tenha mais a opção de novas tentativas. Então, isso é uma coisa importante de se ter cuidado, porque eu só fiz até agora também a da primeira unidade. Assim, eu fiz realmente para testar, justamente para poder tirar as dúvidas de vocês. Então, quando eu fiz, o que eu observei? Além da opção de eu poder verificar cada pergunta de cada vez, tem 2 quadradinhos ali, que eu não me lembro agora qual é o termo que está escrito, e não vai adiantar eu acessar a plataforma para poder mostrar para vocês,
porque como eu também já submeti a minha avaliação, ela não fica mais disponível. Então, eu só poderia ver isso agora a partir da avaliação de um aluno que ainda não submeteu a nota final. Mas eu vi que tinha. Eu acho que é verificar mesmo, que você pode ver se você acertou ou não. Isso, mas aí ao final dessas 3, porque assim, vamos supor, você tem ali as 4 questões. Aí você pode verificar de uma por uma. Mas ainda depois disso, você tem lá embaixo uma verificação que é antes de você submeter, entendeu? Mas eu acho que uma vez que você submete, você pode fazer a verificação. Aí eu acho que nessa verificação final, nesse quadradinho que fica na mesma linha de quando você envia e submete. Eu não sei, eu fiquei na dúvida porque tá dizendo que das 3 tentativas que você faz, a melhor vai contar. Isso, mas é a partir desse outro íconezinho, sem ser que você submete de uma vez por todas. Porque Tá bom. observe que quando você submete e envia de uma vez, você não tem mais a chance de abrir a avaliação novamente. Então já Entendi. aparece, por exemplo, você fez a avaliação, né? Aí eu tô lá acessando o seu relatório completo para ver que páginas você entrou, aonde você não entrou, o que é que você pode tá tendo dúvida, onde você precisa ter progresso, até para esse nosso acompanhamento de vocês, e vai estar lá a sua avaliação. Então, na sua avaliação, indica quantas tentativas você fez para você submeter essa prova. Que você fez uma tentativa apenas, tirou nota 10 e fez em X minutos. Entendeu? Entendi. Então, essa tentativa, ela ocorre antes de você enviar de uma vez por todas. Eu acredito que nesse outro quadradinho fica assim, aqui fica o quadradinho de você enviar e submeter, e aqui fica esse outro quadradinho que eu acho que funciona como essa tentativa. Mas na segunda unidade, quer dizer, na segunda unidade não, na realidade eu vou confirmar que seja exatamente nesse passo a passo, que foi como eu também compreendi que era, mas eu vou confirmar isso, porque isso, na verdade, a formatação disso é feita pelas pessoas que administram o Moodle mesmo, né? A plataforma. Então, eu vou só confirmar com a pessoa que faz essa gestão da plataforma, que foi realmente dessa forma que eu entendi, mas eu entendi desta forma, e no teste que eu fiz, a observação que eu tive foi essa. Você tem a opção de verificar quesito por quesito. Depois disso, você tem a opção de fazer é como se fosse um teste, mas não vem a palavra teste, mas é como se fosse uma verificação. Aí eu acho que se nessa verificação pode lhe aparecer, é que eu não fui para essa verificação. Eu deveria ter ido até para poder ter testado mesmo tudo isso. Eu não acabei submetendo. Mas assim, eu acredito que seja isso. Tá. É só fazendo para ver, né? Na próxima vez, né? Mas eu vou confirmar, não é só fazendo, não. Eu vou confirmar com a pessoa, é uma pessoa, a gente está sempre em contato, porque precisa, e aí eu vou estar confirmando com ela e eu passo para vocês. Isso. Eu posso colocar, abrir como tópico de dúvidas do fórum de dúvidas. Ou você mesmo pode abrir como tópico de dúvidas do fórum, né? Que é bom também. E aí eu respondo, eu só confirmo isso que é o que eu entendi também. Tá bom. Tá? Alguma outra Tá dúvida? ótimo, obrigada. Alguma outra coisa que vocês queiram trazer? Ou tudo bem? Bom, Gabriel, aqui, eu ainda tenho que entrar na plataforma com calma para dar uma olhada, ainda não vi mesmo, e só depois que eu vou poder falar alguma coisa. Certo. Vocês também têm essa opção de estarem, se vocês observarem, a data eu já vou responder a sua pergunta, eu só vou acabar de responder essa de Gabi aqui. Vocês estão também vinculados a alguma tutora, né? Então, assim, eu sou tutora de X alunos, Ila é tutora de X alunos, Jana é tutora de X alunos. Então, vocês podem enviar a qualquer momento
uma mensagem para a tutora de vocês. Podem enviar para mim também, é claro, para a Ilha, enfim, mas vocês têm esse canal também, esse contato direto com a tutora. Podem abrir no fórum de dúvidas os tópicos das dúvidas que vocês trazem e podem enviar uma mensagem direta para a tutora. No caso de ter qualquer dúvida, pode ser de acesso, inclusive, não precisa ser só de conteúdo, para que seja respondido diretamente. A própria plataforma tem uma dinâmica de troca de mensagens, onde você acessa pela plataforma, responde pela plataforma, que é bem tranquila. A Dalton me perguntou se essa gravação vai ser disponibilizada. Então, querido, eu espero que dessa vez funcione. Eu falei isso no início, eu não sei se você chegou a pegar. Eu fiz a tentativa na webconferência, as 2 webconferências passadas que eu fiz. Eu estava com 2 programas de gravação abertos e gravei, ele apareceu gravando para mim, mas na hora de salvar ele apresentou problemas. Então, o que que ocorre? Eu hoje comprei mesmo assim o melhor programa que eu tive de indicação, inclusive em pesquisa também no Google, sobre gravação de telas, para que a gente não tenha mais esse problema, realmente possa estar disponibilizado. Então, assim, hoje eu espero que realmente a gente já fez testes com as gravações menores e as gravações menores funcionaram. E também funcionaram nos outros programas. A questão é que a gente fazer um teste de uma gravação de 1 hora é mais complicado para a nossa dinâmica mesmo e demanda, né, do dia a dia. Mas aqui ela tá tranquila, então assim, tá parecendo que vai dar tudo certo a gravação e que a gente vai conseguir salvar. Depois que salvar, eu vou na verdade disponibilizá-la para o YouTube, subir no YouTube e colocar o link ali também no espaço de interação, onde tem naquele clique para acessar a webconferência. Eu vou pedir que a pessoa que faz a gestão da plataforma coloque ali também webconferências já realizadas, né? Enfim, para que isso fique disponível para todo mundo, não apenas quem participou, mas quem não participou também. Mais alguma outra dúvida? Tudo bem para todos? Então tá, queridos. Então, assim, eu acho que tá tudo bem. A gente vai encerrar, então, essa web. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que realmente a gente tenha uma adesão cada vez maior. Eu sei que algumas pessoas ainda estão tímidas. Hoje, algumas entraram e caíram, algumas já tinham nos colocado, inclusive, que estavam fora de casa, acessando pelo celular, com dificuldade de manter o tempo na verdade, da web toda, por conta até da internet intermitente. Então, eu vi que algumas pessoas entraram, saíram ou caíram. Algumas já tinham nos explicado isso. Mas é isso, eu espero que a gente tenha uma adesão cada vez maior, para que a gente possa ter uma troca cada vez mais rica. Espero, inclusive, que em outros momentos a gente possa ter, claro que eu sei que não a todo tempo, por conta, na verdade, da intimidade da nossa casa, mas que em algum momento a gente possa ter uma câmera mais aberta, nem que seja nessa hora da gente trazer uma pergunta, o microfone, para que a gente também possa interagir melhor um com o outro e possa ir diluindo essa timidez que a gente tem também da tecnologia, porque, como eu falei na web passada, uma das vantagens do EAD é a gente realmente poder estar atravessando essa tecnologia e poder estar criando intimidade com essa ferramenta, porque tenho certeza que atendimento nesse formato, né,
Hangout, Skype, FaceTime, é uma coisa que vai se tornar muito comum e que nos amplia mesmo, né? Nos dá a possibilidade de estar alcançando o mundo, não apenas para o estudo, mas para a atuação de trabalho também. Moni atende algumas pessoas, inclusive em outros países, a partir desta ferramenta, desta tecnologia. Então, eu espero que a gente esteja cada vez mais adequado, fluido, enfim, para essa ferramenta e juntos, né? Então, assim, teremos uma próxima web. Eu acho que a data da próxima web é a próxima quinta. Não sei, agora está lá no cronograma. E aí eu vou lembrar a vocês que possivelmente essa próxima web vai ser conduzida pela própria Muni. Eu vou confirmar realmente isso e vou passar para vocês com um pouco de antecedência, até para que mais pessoas possam aderir, na verdade, à plataforma nesse dia, porque é claro que uma webconferência com ela é assim, né? Maravilhosíssima, enfim, de um conteúdo expandido e aprofundado que a gente não precisa nem trazer dúvidas, porque ela abre aquilo e a gente só se delicia com tanta coisa rica que ela, na verdade, nos traz. Então, vou me despedir. Boa noite. Agradeço, né, cada um de vocês aqui. Obrigadíssima. Tchau, tchau.